Ela claramente prioriza seus próprios desejos e conveniências, sendo parecida comigo em personalidade. Ela é modesta e sagaz, sempre se orgulhando de suas ações. Já tentei alertá-la sobre suas atitudes excessivas, mas as palavras frias me atingiram. Você nem pode ter um filho, é apenas uma inconveniente. Faça algo útil para a família. Além disso, sogra e cunhada começaram a me criticar em conjunto. Percebi dolorosamente que a comunicação com elas era difícil. Desde então, evito expressar minhas opiniões na frente delas. Elas não assumem responsabilidades em casa, vagam por aí, enxergando minha existência apenas como força de trabalho. No entanto, não deixo essa casa por conta das memórias insubstituíveis com meu marido e pela ideia de não deixar meu sogro com elas, o que poderia piorar a situação. Apesar desse histórico, continuo vivendo com elas, enfrentando a vida diária. Um dia, a cunhada veio visitar. Pensei que ela trouxesse a criança, mas estava sozinha com uma grande bolsa, como se fosse viajar. Ao vê-la, pensei involuntariamente que ela ia para algum lugar. Tenho algo importante para falar, pode chamar minha mãe? Ela disse com expressão séria. Levei-a até a sala de estar, onde chamamos a sogra. Sentamos ao redor da mesa e, sem mais delongas, ela soltou palavras inesperadas. Na verdade, tenho pensado em mudar para cá. Fiquei chocada, pois ela deveria estar vivendo em um novo apartamento com o marido. Perguntei por que ela tomou essa decisão. Com lágrimas nos olhos, ela revelou que vinha sofrendo abusos repetidos do marido. Pensou em fugir com a criança, mas ele a forçou a sair sozinha. Conheci o marido algumas vezes e sempre parecia cavalheiro. Não conseguia imaginar violência vinda dele, especialmente porque, na maioria das vezes, ela era quem injustamente gritava com ele. Fiquei perplexa, mas minha sogra imediatamente se manifestou. Karen, você deve se afastar desse homem terrível. Nossa casa está sempre aberta para recebê-la. Confortei a cunhada, acariciando suas costas, mas minha sogra, ao nosso lado, aceitou casualmente a ideia de morarem juntas, sem discussão. Atualmente, não temos quartos extras em casa, ocupados por suprimentos para meu sogro e sacolas da minha sogra, que adora fazer compras. Então, questionei sobre onde ela ficaria. A cunhada, que chorava momentos antes, olhou para mim com olhos brilhantes e fez uma proposta. Se esse é o problema, não seria resolvido se Sara saísse daqui? Suas palavras inesperadas me deixaram sem palavras. Além disso, minha sogra parecia apoiar totalmente a ideia. Sara, a verdade no que ela está dizendo. Daqui para frente, Karen começará uma nova vida aqui. Considerando isso, não seria a melhor escolha para você se mudar? A opinião unânime deles me deixou congelada, sem palavras e sem tempo para pensar em como responder ou lidar com isso. Minha cunhada começou a pronunciar palavras ainda mais surpreendentes. Já faz um bom tempo desde que meu irmão faleceu. Por que Sara ainda está nesta casa? Honestamente, sem meu irmão, a conexão entre nós já foi cortada. Minha sogra assentiu, acrescentando que eu parecia estar perdendo o foco no trabalho ultimamente. Somente porque você era casada com o Sam, permitimos que você ficasse aqui, mas tudo que você faz é comer sem realmente ajudar. Francamente, eu queria que você encontrasse um novo lugar para si mesma, foram palavras que me atingiram profundamente. Eu fui quem apoiou minha sogra durante o luto pela perda do filho, sem mencionar que cuidei do meu sogro em suas doenças. Doeu que pudessem dizer tais coisas apesar de todos os meus esforços, cuidando de muitas tarefas domésticas e do meu sogro. Quem você pensa que é para dizer essas coisas para mim? Eu rebati emocionalmente. Minha sogra, interpretando meu descontentamento como birra infantil, sorriu condescendentemente e disse: "Ó, querida, viver aqui sem contribuir com o trabalho, eu acho que é natural você pelo menos ajudar um pouco", reivindicando o mérito como se estivesse fazendo um grande favor. Eu simplesmente não consigo ver isso. Minha cunhada continuou: "Sara, você não tem feito muito desde que se casou. Parece que talvez você não entenda as regras normais da sociedade ou o senso comum." Ambas continuaram a menosprezar meus esforços, como se não tivessem valor, diminuindo cada empenho que eu colocava. Na verdade, a mesada que você me dá todo mês é apenas R$ 500. Os R$ 500 eram o valor da mesada que eu vinha dando para minha sogra. Inicialmente, eram R$ 300, mas, devido às suas reclamações de que essa quantia era insuficiente, aumentei para R$ 500.
Mesmo cobrindo todas as despesas domésticas, incluindo comida e os custos de cuidar do meu sogro, ela continuava insatisfeita. Lisa, eu acredito que os R$ 500 que te dou todo mês são uma quantia bastante generosa. Pode me dizer exatamente como você tem gastado? Eu disse que R$ 500 estão longe de ser suficientes para mim, desaparecendo rapidamente com um pouco de compras ou refeições fora. Espera aí, mãe, o que a Sarah está fazendo conosco, não é meio que bullying? Com as palavras ansiosas da meia-irmã, a expressão da minha sogra mudou para surpresa e compreensão, seus olhos agora cheios de suspeita voltados para mim. Na verdade, pode ser o caso. Talvez Sarah esteja nos intimidando. Não, eu nunca faria isso. Nunca sequer pensei em intimidá-las. Só se acalmem, reclamando que não tem dinheiro suficiente sem trabalhar e tornando as coisas difíceis para mim, não há lugar para vocês nesta casa. Por muito tempo, me sacrifiquei por meus sogros, mas minha sogra levou as palavras da meia-irmã ao pé da letra, sem entender meus sentimentos ou esforços. Nunca imaginei que meus esforços e contribuições nesta casa seriam negados dessa maneira. Entendi. Nesse caso, vou sair deste lugar. Por favor, não me culpem por tomar essa decisão mais tarde. Não há nada para nós lamentarmos. Mesmo depois de casada, vocês esquecem de ser gratas até o fim, inventando desculpas como uma perdedora. É assim que vocês são. Essas palavras cortaram fundo, me ferindo até o último momento. Rapidamente, empacotei apenas o necessário em uma bolsa, firmando minha decisão de sair daquela casa. Depois, fiquei em um hotel próximo, preocupada com o bem-estar do meu sogro. Então, rapidamente fiz os preparativos para um novo lugar e executei vários procedimentos relacionados à mudança. A maioria das etapas foi concluída alguns dias antes da chegada dos transportadores. Lembro-me do estado bagunçado do quarto quando saí de casa e me senti um pouco constrangida em ter os transportadores vendo assim. Decidi voltar à casa dos meus sogros mais uma vez para organizar as coisas. Claro, não esperava uma recepção calorosa da minha sogra e cunhada, mas pensei que entenderiam se eu explicasse que era para preparativos da mudança. Também estava preocupada com a condição recente do meu sogro. Com sentimentos mistos, voltei à casa dos meus sogros. Ao chegar, toquei a campainha e minha sogra abriu a porta. O que te traz aqui, especialmente depois do que você disse antes de sair? No momento em que ela me viu, uma expressão de desagrado cruzou seu rosto. No entanto, quando expliquei que estava voltando para os preparativos da mudança, ela suprimiu seus sentimentos e me deixou entrar. A casa dos meus sogros, para onde entrei novamente, estava mais bagunçada do que eu imaginava. Havia lixo e roupas sujas espalhados por todos os cantos, e um cheiro evidente sugerindo problemas de higiene permeava a casa. Estava claro que ninguém tinha cuidado das tarefas domésticas desde que saí. Com um sentimento de desconforto, me apressei para o quarto do meu sogro para checar como ele estava. Ao abrir suavemente a porta, o encontrei deitado na cama, parecendo exausto. George, você está se sentindo bem? Ao som da minha voz, meu sogro abriu lentamente os olhos, surpreso. Sarah confirmou minha presença, lágrimas brotaram de seus olhos e ele baixou a cabeça profundamente, cheio de sinceras desculpas. Me desculpe, minha inadequação levou a uma situação tão caótica, George, por favor, não se culpe. Eu também me sinto terrivelmente culpada por sair de casa abruptamente. Meu sogro tentou segurar suas lágrimas com uma voz trêmula, mas não conseguiu. Embora a troca emocional continuasse, eu tinha que discutir os arranjos e não tinha muito tempo para falar lentamente. Decidi me mudar desta casa, não consigo mais continuar vivendo aqui. Entendo. Na verdade, ouvi algo semelhante daqueles dois também. Então, George, que tal começarmos uma nova vida juntos? Não consigo imaginar você vivendo saudavelmente com eles dois. Estou preocupada com o futuro desta casa depois que eu sair. Ao ouvir minha sugestão, meu sogro ficou momentaneamente surpreso, mas logo sua expressão se aqueceu em um sorriso. Realmente aprecio os seus sentimentos. No entanto, é um pouco difícil. Não posso mais te sobrecarregar em sua vida. Mas eu não me sinto sobrecarregada de forma alguma. Eu sei que você é verdadeiramente bondoso, George. É por isso que quero evitar te sobrecarregar ainda mais. Você deve aproveitar sua vida ao máximo.
Meus olhos se encheram de lágrimas com suas palavras profundamente afetuosas e cuidadosas, aquecendo meu coração. Eu podia sentir que a bondade e a natureza carinhosa do meu marido foram fortemente influenciadas pelo meu sogro. Embora eu estivesse sem palavras, não consegui conter minhas lágrimas. Além disso, estive contemplando algumas coisas, então meu sogro começou a detalhar seus planos e pensamentos. Inicialmente, fiquei surpresa, mas à medida que me identifiquei profundamente com seus pensamentos, assegurei-lhe meu total apoio. George, por favor, permita-me ajudar com qualquer coisa, não importa o quão trivial. Um sorriso gentil apareceu no rosto do meu sogro. Realmente aprecio, Sarah. Ouvir você dizer isso me dá muita força. Expressando sua gratidão, ele assentiu profundamente e depois olhou para o horizonte. Finalmente, o dia da mudança chegou. Em uma manhã brilhante, um caminhão de mudanças estacionou na frente da casa dos meus sogros, e a equipe começou a descarregar eficientemente. Como eu havia organizado tudo com antecedência, o processo ocorreu sem problemas, sem momentos constrangedores ou embaraçosos. Em meio à agitação da atividade, eu me senti um pouco aliviada. No entanto, as palavras da minha sogra e cunhada começaram a se infiltrar nos recantos do meu coração. Finalmente, aquela que sempre agiu egoisticamente sem nos considerar está partindo. Parece que nossos esforços estão finalmente valendo a pena. Agora podemos ter algum tempo em família em paz. Apesar de me sentir irritada com as palavras delas, isso marca o fim do meu envolvimento com esta família. Com esse pensamento, não importava o que dissessem, não atingia meu coração. Deixando-as para trás, continuei concentrada na mudança. Após uma pausa nas atividades, agradeci por tudo. Estou começando um novo capítulo em minha vida, então vou me despedir agora. Dizendo isso, expressei meu sincero agradecimento e me apressei em direção ao meu novo lar. No caminho, houve algum burburinho de trás, mas minha cabeça estava cheia de antecipação e empolgação pela minha nova vida, fazendo aquelas vozes desaparecerem rapidamente. Depois de alguns dias, retornei à casa dos meus sogros para buscar os itens restantes. Ao me aproximar da casa, coincidentemente, minha sogra e cunhada estavam saindo. O que você está fazendo aqui? Você não faz mais parte desta família? Foi expulsa e voltou rastejando? Que pena, não há mais lugar para você aqui. Suas palavras eram tão duras quanto sempre, e eu respondi com um sorriso amargo, da mesma forma que sempre fiz. Apesar da atitude agressiva delas, respirei fundo e fechei os olhos por um momento durante nossa interação. Nesse intervalo, um carro luxuoso estacionou na frente da casa, e um homem de terno desceu. Elas estreitaram os olhos para o homem com suspeita. Peço desculpas pelo atraso. Estou aqui para avaliar a casa para venda. Preciso da sua cooperação hoje. Desculpe pelo inconveniente e agradeço antecipadamente pela sua cooperação. Elas pareciam chocadas ao entender o significado das palavras, com seus rostos empalidecendo enquanto eu me movia para entrar na casa. Minha sogra e cunhada bloquearam apressadamente meu caminho, usando expressões de pânico. Espere um minuto. Por que você está avaliando a casa sem nossa permissão? Quem deu permissão para isso? Elas me encararam com olhos furiosos, questionando cada palavra com emoção intensa. Sua ignorância era surpreendente, e não pude deixar de sorrir diante da minha reação. Elas se aproximaram de mim de forma agressiva, com um olhar ainda mais descontente. No entanto, instigada por essa atitude, decidi esclarecer calmamente a situação para elas. Não estou certa sobre que permissão você está falando, mas tenho o direito de vender esta casa. Do que você está falando? Você não sabe o básico? Você absolutamente precisa da permissão do titular do título para vender uma casa. A titular do título desta casa se refere a mim, Sarah. As palavras do avaliador de imóveis deixaram minha sogra e cunhada assombradas. Olhando para as duas com um pouco de surpresa diante de sua reação, expliquei que a casa foi originalmente construída pelo meu sogro. No entanto, quando ele ficou doente e não pôde trabalhar, os pagamentos do empréstimo tornaram-se difíceis. Nesse momento, meu marido, que estava empregado, assumiu o empréstimo e recebeu esta casa de seu pai. Depois que meu marido faleceu, eu assumi o título e a propriedade da casa e a mantive. Quando ficou financeiramente difícil para minha sogra, ela não percebeu, mas eu assumia as despesas do empréstimo.
Lisa, eu sempre pensei que o título desta casa ainda estava em nome do meu marido. Estava enganada desde que papai ficou doente e não pôde trabalhar. Como você achou que os pagamentos do empréstimo estavam sendo gerenciados? Os olhos da minha sogra se arregalaram, e a confusão surgiu em meio à sua surpresa. Ficou claro que ela não havia pensado sobre a situação real. Ao ver você sempre em casa, como está conseguindo pagar o empréstimo? Já expliquei várias vezes, mas trabalho como freelancer criando livros infantis, o que me gera renda. Na verdade, você estava trabalhando e ganhando dinheiro. Pensei que você estava apenas desenhando imagens no computador como um hobby. Não é assim. Eu tenho dado a você R$ 500 todos os meses, além de cobrir as parcelas do empréstimo, e tenho que considerar as despesas de vida além disso. Apesar disso... como isso aconteceu? Você, que sempre pensa apenas em si mesma, não consegue entender os esforços e situações dos outros. Enquanto isso, o som de uma cadeira se aproximou gradualmente do fundo da casa e logo o sogro apareceu na cena. Pai, por que agora? A cunhada e a sogra ficaram surpresas com a chegada de Jed e correram apressadamente até ele. Pareciam sentir-se vítimas e começaram a recontar apaixonadamente os eventos recentes. Pai, ouça isso. Sarah está falando sério sobre abrir mão desta casa. Fazer isso sem pensar em onde vamos morar daqui para frente é inacreditável. Por que você faria isso? Elas expressaram seus sentimentos de serem tratadas injustamente pelo sogro, mas o rosto dele permaneceu sério, os olhos friamente examinando as duas. Ele estava ciente do assunto. Ele próprio aceitou a proposta de vender a casa e concordou com isso. Elas ficaram chocadas com a resposta calma do sogro e ficaram sem palavras. De fato, o sogro entendia a decisão de vender a casa, e havia uma razão profunda por trás disso. Era evidente que abrir mão da casa exigiria encontrar um novo lugar para morar. Mas se esse passo não fosse dado, a percepção da situação atual delas nunca mudaria. Não havia garantia de que refletiriam sinceramente, mesmo com essa decisão já tomada. No entanto, o sogro esperava que elas se arrependessem pelo menos um pouco e que esses sentimentos levassem a uma reflexão genuína. Ele expressou sua opinião em uma discussão recente. Sarah tem mostrado esforço contínuo para nossa família, mesmo após a partida precoce de Sam. Apesar de sua juventude e da oportunidade de aproveitar a vida livremente, ela dedicou seu tempo e energia para cuidar de mim. E vocês duas consideram esse esforço como garantido, sem mostrar qualquer apreço. Mas essa doação foi algo que Sarah escolheu fazer por si mesma. Não pronuncie em palavras tão tolas. Como alguém que recebe cuidados, eu sei em primeira mão o quão pesado e desafiador é. Sarah tem carregado esse fardo quase sozinha. Seu discurso casual sobre a dedicação dela até agora. Todas as vezes que a sogra me tratava mal, o sogro intervém em meu favor, mas nunca o havia visto levantar a voz com tanta raiva como agora. Diante do sogro tremendo de raiva, a sogra encolheu-se de medo. De repente, a cunhada começou a chorar alto. Mas se vendermos esta casa, como vou viver? Você já pensou sobre o meu futuro? Ela bagunçou os cabelos rude enquanto falava entre lágrimas. Mas logo depois, sua expressão mudou completamente. Ela virou um sorriso um pouco assustador em direção ao sogro e continuou a falar, olhando para ele. Pai, se não estou enganada, você já está recebendo sua aposentadoria, certo? Poderíamos contar com essa aposentadoria para alugar uma nova casa e começar uma nova vida lá? Que tal vivermos juntos lá, comigo? Sua voz tremia ligeiramente, e enquanto ela agarrava firmemente o ombro do sogro, tentava desesperadamente transmitir seus sentimentos. Surpreso com a ação dela, o sogro pensou em sua reação calmamente. Karen, estou tentando entender, mas parece que você só tem pensado em si mesma. Durante todo esse tempo, talvez esta seja uma chance para alguma autorreflexão, ela retrucou com uma cara insatisfeita. Mas a razão de eu estar aqui é por causa dos bens e da casa que você tem. Se não há dinheiro ou casa, não há sentido para mim estar aqui. A cunhada, ficando emocional, empurrou com força a cadeira de rodas do sogro. Ele quase tombou na cadeira de rodas, mas corri e o estabilizei. Eu estava cheia de raiva por sua ação repentina. Karen, o que você está fazendo? Isso é inaceitável. Qual é o problema? Não há valor em um velho como ele para mim.
Não me importo com o que acontece com ele. Suas palavras frias me fizeram conter uma explosão de raiva. Eu não queria intensificar o problema. Rangendo os dentes, consegui mal suprimir minha raiva enquanto respirava fundo para manter a compostura. No entanto, a cunhada, com uma expressão triunfante, fez uma proposta. Sabe, Sarah, se esta casa vai ser vendida de qualquer maneira, por que não me dar? Considerando os laços familiares, dar de graça não deveria ser um problema, certo? Ou eu não me importo de me mudar para sua casa. Sua proposta parecia totalmente audaciosa e irrealista. Parecia que ela não tinha aceitado qualquer repreensão que recebeu do sogro anteriormente. Tentei responder sem ser influenciada pela emoção, mas minha reação estava claramente tingida de raiva. Não posso acreditar que você faria uma proposta tão irrealista, Karen. Não deveria aprender um pouco sobre papéis sociais e decência humana. Minhas palavras duras surpreenderam Stephanie por um momento, mas então ela começou a argumentar ferozmente. Por que todos estão sendo tão frios comigo? Os velhos não podem fazer mais nada. Sarah não entende meus sentimentos em absoluto, e meu marido me abandona por coisas pequenas. Quando ela se referiu desdenhosamente aos velhos, ela estava falando sobre seus sogros. Eu só podia ficar atonita com seus comentários. Mesmo considerando o que aconteceu até agora, eu sabia que ela havia alimentado uma atitude desagradável em relação a mim, com minha sogra como sua cúmplice. No entanto, não esperava que ela reagisse tão fortemente quando suas expectativas e desejos não foram atendidos. Entre todas as coisas que ela disse, uma declaração em particular ressoou comigo e parecia ter chocado profundamente minha sogra também. Minha sogra estava cheia de espanto, virando um rosto pálido para a filha. Por que você me chamaria de velha como se fosse algo ruim? E o que quer dizer com abandonada, Karen? Seu marido fez alguma coisa com você? Do que você está falando? São mentiras. Eu só queria aproveitar um pouco os ativos desta casa depois de perder a custódia das crianças. Nunca pensei que chegaria a isso. Estou realmente no meu limite. Todos presentes foram surpreendidos pela declaração imprudente da sogra, seus rostos mostrando incredulidade. Minha sogra nunca deve ter imaginado que a filha que ela criou se tornaria alguém que perseguiria o dinheiro tão avidamente. Lágrimas encheram os olhos dela enquanto ela continuava a repreender minha sogra, e minha sogra também começou a retaliar com palavras duras. Testemunhando essa intensa discussão, meu sogro suspirou profundamente, junto comigo, pediu desculpas sinceramente ao corretor de imóveis presente. Sinto muito. Não antecipei que isso aconteceria. Está tudo bem. Ocasionalmente, testemunho problemas familiares em meu trabalho. Por favor, não se preocupe com isso. O especialista em imóveis respondeu com um sorriso tranquilizador, confortando meu sogro abalado. Quanto a essas duas, vou lidar com a situação apropriadamente. Por favor, continue com o trabalho de avaliação. Jared, sinto muito pela situação e agradeço sua ajuda. Obrigada. Graças à amável assistência do meu sogro, pude progredir sem problemas com o corretor de imóveis na avaliação. A propriedade dos meus sogros estava situada em uma área muito conveniente, e o resultado da avaliação foi suficiente para quitar o valor restante do empréstimo. Depois de abrir mão daquela casa, dirigi-me à prefeitura para formalmente solicitar o divórcio, sem compartilhar o endereço detalhado da minha nova residência e trocando meu número de celular. Assim, cortei os vínculos com aquelas duas pessoas por meio dessas ações. A partir desse momento, vivi meus dias pacificamente desimpedida por qualquer coisa. Alguns meses depois, visitei novamente meu sogro para nos encontrar e colocar a conversa em dia. George, como você está se sentindo? Há algo te incomodando ou alguma coisa que precisa ou não está feliz? Na conversa seguinte, descobri que ele havia se divorciado formalmente da minha sogra. Aparentemente, ele vinha se sentindo estressado há muito tempo devido aos hábitos de gastos dela e à falta de planejamento. Ele compartilhou que o fator decisivo foi a falta de cuidado e apoio para com ele, já que ela dependia de mim para tudo. Planejo passar o resto dos meus dias tranquilamente neste lar para idosos. Então, Sarah, espero sinceramente que você aproveite sua nova vida e siga um novo caminho, ele me encorajou dessa maneira. Ele trabalhará duro desde a juventude e economizará bem, então poderia viver confortavelmente apenas com a pensão.
por outro lado, estou um pouco preocupada com o futuro da minha sogra. Segundo ele, ela está morando com minha cunhada, mas esta não tem um emprego estável e tem mudado frequentemente de emprego por curtos períodos. Como resultado, para sustentar a vida delas, minha sogra conseguiu um emprego como caixa em um supermercado próximo. Quando vivíamos juntas, sempre cooperavam para me dar trabalho. No entanto, uma vez que começaram a morar apenas as duas, parecem ter grandes brigas quase diárias. As brigas eram tão frequentes e intensas que, às vezes, a polícia era chamada devido ao barulho e aos problemas no bairro. Um dia, um amigo próximo do meu sogro me visitou e me informou sobre a situação delas. Honestamente, me sinto mais leve depois do divórcio. Acho que é porque você estava lá, Sarah, ele disse com um sorriso sincero. Desde então, tenho desfrutado de viver sozinha tranquilamente em um apartamento no centro da cidade. Agora, como autora de livros ilustrados, transformei meu hobby de desenhar em um trabalho e estou gradualmente ficando conhecida por mais pessoas. Na verdade, eu amo desenhar desde a infância e sempre quis criar livros ilustrados que as crianças pudessem aproveitar a leitura. Esse sonho se tornou realidade e agora estou criando livros ilustrados amados por muitas crianças. Embora não tenha filhos, as palavras de gratidão e os pensamentos que recebo dos meus jovens leitores são as melhores recompensas para mim. Recentemente, um novo companheiro, um gato, entrou na minha vida. Um dia, enquanto caminhava no parque, encontrei o gato machucado e abandonado, então o acolhi. Felizmente, o apartamento em que moro permite animais de estimação. Lembrando que meu marido sempre quis viver com um gato, decidi ficar com este. As características distintas do gato de alguma forma me lembram do meu marido, então o chamei de Sammy. Recentemente, comecei a trabalhar em um livro ilustrado com Sammy como protagonista, o que surpreendentemente recebeu muitos elogios. Estou considerando propostas para criar produtos relacionados com Sammy ao meu lado. Não sinto solidão ao viver sozinha, ao contrário do passado, quando me senti forçada a uma vida onde minha liberdade foi retirada sob o domínio da minha sogra e cunhada. Com o apoio do meu sogro, consegui iniciar uma nova vida. Além disso, sinto que houve um movimento positivo em minha carreira. Ainda há muitas páginas em branco na minha vida, e busco a felicidade que me aguarda à frente, planejando aproveitar ao máximo o momento positivo atual e continuar buscando mais.